Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos do pequeno expediente. Passo a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador Jean Lopes. Senhor presidente, vereador Caio, a imprensa presente, meus senhores que estão lá do outro lado da telinha, da TV Câmara, bem como através das redes sociais. Hoje, terça-feira, depois de um momento assim de muita chuva, São Paulo, e a cidade vem aguentando. Nós que estamos numa área de proteção ambiental, onde tem os reservatórios de água, a cidade, na medida do possível, tem dado a sua resposta e aguentado. Vale lembrar da desassoreamento, eu queria iniciar minha fala por isso, essa parte do meio ambiente, do desassoreamento do rio Jundiaí, que é uma importante ação para minimizar os efeitos do mês de janeiro, fevereiro e o final de março, que estão as chuvas. Aliás, tem aquela música que fala que são as águas de março fechando o verão, né? E olha que elas estão bem fortes e espero que diminua, vereador Caio. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É isso mesmo. Então, espero que essa obra do Rio Jundiaí possa ajudar a minimizar, porque é uma limpeza que vai acontecer no Rio Jundiaí. O desassoreamento, o que é? Que é melhorar a calha, aprofundamento de calha, todo o entorno do rio, né, que às vezes não é a maioria da população, é uma pequena percentagem ou porcentagem que jogam sofá, joga tubo de televisão, joga, por exemplo, geladeira velha, joga, por exemplo, pneu, enfim, várias coisas no entorno do rio. E isso obstrui a passagem, obstrui o leito natural do rio. Então, nesse momento, por exemplo, que temos visto pela TV, temos lido nos jornais e ouvido nas rádios, olha, que houve enchente em determinado local, olha que aqui aconteceu isso. E nós mesmos recebemos pelo WhatsApp vídeos pequenos, curtos, de pessoas, não sei, vereador Caio, se Vossa Excelência pegou, ou o vereador Edinho, recebeu um vídeo desse, onde tinha uma pessoa varrendo o lixo dentro do bueiro. E isso também, olha só, e essa imagem é responsabilidade do poder público? Ora, não é responsabilidade do poder público. Essa imagem é responsabilidade do cidadão, desse mau cidadão que está dando um mau exemplo à população e à sua comunidade. Porque ele pensa que ele está tirando o lixo ali da frente do seu comércio, da frente da sua casa, e colocando lá dentro do bueiro, ele está resolvendo um problema dele. Pelo contrário, momentaneamente ou só visualmente parece que está resolvido. Não. Ele está ampliando o problema para toda a sua comunidade e o seu vizinho. Então, cabe aqui uma reflexão. O que nós queremos do meio ambiente? Qual é a nossa contribuição nesse período de chuva? Vale mesmo lembrar, é importante sim cobrar as autoridades para que façam a sua parte, que os recursos que foram destinados para o meio ambiente, para, enfim, toda essa área, serem empregados de modo que minimizem, de modo que a gente melhore as condições climáticas, melhore as condições do dia a dia em relação ao meio ambiente. Essa faz parte, é responsabilidade do poder público, dos agentes públicos. Agora, por outro lado, a população precisa também dar a sua contribuição. Quando vê um cidadão pegando e jogando o sofá, ou o colchão, ou o tubo de televisão, ou qualquer outra coisa dentro do rio, denunciar imediatamente, porque tem vários canais de informação que podem ser, inclusive, esses canais serem a sua identidade mantida em sigilo, para que você não sofra represária
por conta dessa sua ação importante de cidadania. Nós devemos usar, por exemplo, esses vídeos que a gente vê o outro pegando e jogando dentro do bueiro. Para quê? Para chamar mais a atenção da população. Então, queria iniciar a minha fala com essa questão. Esse ano, eu faço parte da Comissão de Segurança e Transporte do nosso município. Temos visto algumas mudanças na área de transporte. Algumas ruas estão sendo modificadas, colocados sinaleiras, semáforos, ruas sendo pintadas. Ali na Vila Rubens, com a Vila Nancy, teve uma ação importante que compreende a rua João Francisco de Lima, João Fernandes de Lima, com a avenida principal da nossa cidade, que tem na esquina o Fórum Federal, ali a Justiça Federal, colocaram uma sinalização importante, diminuiu, por exemplo, a mão, e a população, gostaria de registrar, que teve uma observação a fazer, para que o nosso secretário possa tornar a rua João Fernandes de Lima uma mão única, melhorando assim o trânsito e dando condição para que as pessoas que ali trabalham, porque é um local onde tem vários trabalhadores, comércio, tem pequenas indústrias, é uma rua bastante movimentada, que ele possa, essa é a observação que a gente queria fazer estudos que tornem mão única, no caso só descendo. Esse é um pedido daquela comunidade. Do outro lado, por parte de segurança pública, foi instalado na rua João Fernandes de Lima, com a Gertrudes da Conceição Cabral, uma câmera de vídeo monitoramento, que está interligada diretamente com o CIEMP aqui na Prefeitura, o Centro de Monitoramento da nossa cidade, que amplia cada vez mais, ou dá mais condição para que os agentes de segurança municipal também, bem como a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, terem acesso a imagens e ajudar nas elucidações de fatos de ocorrência. Então, quero parabenizar o Salles, mais o Edinho, lá do TI, e toda a sua equipe técnica pela instalação daquela câmera, que foi doada pela comunidade, inclusive foi objeto, a semana passada, de homenagem e de agradecimento público à Shark Tratores do Brasil, que é ligada à Valtra, né, todos os seus tratores, parte técnica, no caso, os insumos, pessoas que têm os tratores, quem é da área da agricultura sabe, ali eles podem comprar suas peças para substituir, fazer a manutenção desses tratores. E a Shark doou 100 gigabytes de internet para o município, bem como o ponto de energia para que aquela câmera fosse instalada ou o seu funcionamento possa acontecer 24 horas por dia, todo dia, os 7 dias da semana. Então, agradecemos mais uma vez a Shark, a Prefeitura, porque é assim mesmo, vamos fazendo parcerias com a comunidade, né, para ajudar nesse quesito. Porque não dá para a Prefeitura, ter condição de colocar câmeras em todos os locais com recursos próprios. Uma parceria, assim, é muito bem-vinda. Então, quero parabenizar. Dizer também de um assunto importante, que é a questão do transporte. Né? Transporte, que eu acabei esquecendo de falar, mas o transporte nós vamos discutir, vereador Caio, através da modernização ou mudança ou aperfeiçoamento da lei, né, dos aplicativos, casos Uber, 99. Vamos trabalhar em cima desse tema. Tem também a Car for Kids, é isso? É isso mesmo? Car for Kids, que é uma nova modalidade de transporte, e que eu fui indagado da Comissão dos Transportadores Escolares para que revejam a atuação desse aplicativo. Acho que nós vamos também estudar, vamos tratar desse assunto, tanto dos aplicativos, outros, bem como essa nova modalidade, que é uma modalidade moderna, nova, inclusive incubada aqui no polo digital aqui do... É isso mesmo? É isso? Posso pedir uma parte, vereador? Pois não, vereador. É rapidinho, né?
antes de Vossa Excelência terminar. Eu queria aproveitar e cobrar da casa, que já passou do tempo já da gente colocar em pauta as mudanças sobre a regulamentação do transporte por aplicativo aqui. Eu sei que Vossa Excelência fez um trabalho de articulação com o prefeito. Antes disso, a gente tinha feito em conjunto um anteprojeto para o prefeito, que ele alterou completamente, deu no que deu, e Vossa Excelência, com muita maestria, junto com os motoristas, fez algumas adaptações. Então, assim, o projeto está aqui na casa, precisa voltar ao plenário para ser votado e aprovado e corrigido, né? Porque o que o prefeito fez, ele nada mais fez do que embarrigou. Há uma questão, né, vereador Jean Lopes, de que muita gente já está falando. Esse ano é um ano eleitoral. A gente sabe que o prefeito tem alguns compromissos com alguns grupos. E o nosso temor é que isso seja embarrigado para que só depois da eleição isso venha ou não a ser votado. Obrigado. Vossa Excelência não falou sobre o Four Car Kits, que é a informação. Que se foi entubado isso, ali. Sim, como desculpa. Como é que fala? Car for Kids. Car for Kids. Que é um aplicativo, como se fosse e que foi Uber, e que foi incubado, que na verdade foi gerado por empreendedores aqui da nossa cidade, lá no Polo Digital. Né? É o Danilo e uma parceira dele que eu não lembro o nome ao certo, mas é algo mogiano. Inclusive, já está servindo de referência, tanto é que o Cubo e o Google já vieram atrás desses profissionais para entender um pouco mais desse sistema. Obrigado. Obrigado, vereador Caio. Para concluir, presidente, a palavra correta é incubada, gente. Eu falei anteriormente errado. Mas para não ser repetitivo e falar novamente errado, eu vou falar incubado. Aqui no Polo Digital, que é um grande... na área da tecnologia, e isso é inovador para a nossa cidade. Ter um polo digital... Solicito que encerre a sua fala. Espera só um instantinho, senhor presidente. Um segundo, que o vereador Caio vai falar. Ele pegou meu tempo aqui, vereador presidente. Então, eu passo a palavra ao vereador Caio, aí você continua. Um segundo, presidente. Então, esse polo é importante para a nossa cidade e que nós, vereador Caio, estamos voltando de recesso, todos os trabalhos estão sendo passados pelas comissões, inclusive esse da lei de aplicativo, que na minha forma de ver foi o mais democrático. Em Vossa Excelência, eu tenho divergência em relação ao que Vossa Excelência falou anteriormente, porque ele foi amplamente discutido e junto com a comunidade, não foi a prefeitura que fez sozinho. Embora ela que vereador, solicito que o prefeito que tem a prerrogativa vereador. De mandar para a gente, tá certo? Obrigado, agradeço, senhor presidente. Passa a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Caio Cunha. Obrigado, meu presidente, querido. Boa tarde a todos os presentes, aqueles que estão assistindo a gente aqui. Hoje eu quero tratar de dois temas. O primeiro vai ter tempo e o segundo eu não consigo garantir. Mas é inevitável que hoje eu tenha que falar sobre um tema que está sendo super noticiado, que é o tema das enchentes. Né? Mas eu queria fazer uma abordagem diferenciada. Eu não queria falar da consequência, que é a enchente. Eu queria falar, de fato, do problema. E qual que é o problema? O problema é a inércia da atual gestão em buscar soluções efetivas para tratar esse grave problema que tem prejudicado diversas pessoas aqui em Mogi das Cruzes. Olha só, em janeiro aconteceu uma grande enchente aqui na nossa cidade, mas o ano passado também aconteceu, e no ano que vem, provavelmente, também vai acontecer. Então, assim, e o pior de tudo isso é que todo mundo sabe desse problema. Todo mundo sabe que em janeiro, em época de chuva, vai ter enchente. E a questão se sabe, por que a gente não procura fazer algo de fato para solucionar o problema? Porque é fácil, depois que acontece a enchente, a tragédia, depois que as pessoas acabam perdendo bens, sendo incomodadas, inclusive na questão das suas casas, na sua saúde também, é fácil vir aqui no plenário, por exemplo, ou nas redes sociais, publicar foto, falar que isso é um absurdo e falar que algo tem que ser feito.
mas é um problema que tem que ser tratado com muito mais seriedade, com muito mais profundidade. É óbvio que uma cidade que tem mais de 450 anos e que cresceu de uma forma desordenada, é um problema que não vai ser solucionado da noite para o dia, né? Ou seja, precisa de uma seriedade, né? E aí aquele negócio, é um problema difícil de resolver, é um desafio? E todo mundo sabe disso. Não vai ser solucionado da noite para o dia. Mas o que acontece precisa começar a fazer alguma coisa. Não dá para a gente esperar uma solução, né, band-aid, né? Vamos limpar. Encheu, que pena. Vamos agora recolher, né, donativos para quem foi prejudicado. Vamos agora limpar rapidamente as ruas para que isso não seja afetado. Como eu disse, precisa ser tratado com propriedade, com profundidade. Nessas últimas semanas, eu tenho me reunido com diversos especialistas referente à gestão hídrica e também sobre macrodenagem. A gente tem entendido que problemas dessa envergadura precisam de soluções técnicas. Dentre os especialistas que eu tive o prazer de me reunir, está o professor Marco Antônio Palermo, que é uma sumidade, né, no setor e que deu grandes informações, né, para a gente. Inclusive, eu fiz uma publicação, né, no meu site apontando 10 itens que são de importância significativa para que o nosso município comece a reagir, comece a pensar sobre essa questão. E dentre essas questões, esses apontamentos, existem pontos imediatos que é possível e é preciso, né, fazer agora, né? E também pontos que requer, obviamente, muito mais investimento a médio e longo prazo, né? Então, eu vou até ler um resumo e um apontamento de alguns itens que a gente publicou no nosso site. Dentre as medidas imediatas e de baixo custo, está, por exemplo, fazer um mapeamento das bacias hidrográficas de Mogi e que essas informações sejam conectadas à lei de uso e ocupação do solo e ao plano diretor, e que também sirvam de fundamento para a construção de um plano municipal de drenagem e saneamento. Eu procurei ver se existe de fato um plano municipal e não existe nada. Ou seja, como que a cidade, do tamanho de Mogi das Cruzes, da envergadura de Mogi das Cruzes, com quase meio milhão de habitantes, ainda não tem um plano municipal de drenagem e saneamento. Um outro ponto importante também é que a drenagem, ela não pode ser tratada como consequência, ela tem que ser tratada como política pública, né? E também tem que haver uma composição, vereador Cuco, de drenagem, abastecimento de água, tratamento de esgoto e mais, gestão de resíduos sólidos da nossa cidade. Isso tem que tratar de forma conjunta e com desenvolvimento de políticas públicas. Também tem a implantação de um sistema de alerta de enchentes em tempo real para evitar prejuízos à população. Se você se conectar com o INPE, se você fizer uma parceria com as universidades, inclusive com o Polo Digital, que é uma referência aqui na nossa cidade, que a gente fez tanto trabalho de trazer aqui esse conceito, que graças a Deus está dando super certo, né? Utilizar essas ferramentas para captar informação antecipada e gerar um alarme para que as pessoas, ou que transitam, ou que vivem em áreas de alagamento, elas possam ser avisadas com antecedência e não sejam pegas de surpresa. Eu volto a reforçar, o problema da enchente não é a chuva. A chuva sempre acontece. O problema, na verdade, é a falta de coragem de enfrentar o problema de frente, né? Agora, obviamente, que a médio e longo prazo precisa se fazer investimentos sérios e técnicos, como, por exemplo, a implementação e instalação de superdutos e de reservatórios para retenção da água em pontos estratégicos da cidade. E, obviamente, em diversos pontos da cidade, a cidade cresceu, mas não se desenvolveu,
ela cresceu e não foi pensando em como, na verdade, evitar esse tipo de problema, os dutos, né, de drenagem aqui da nossa cidade são super pequenos, a gente precisa aumentar isso. Isso requer um investimento grande, um investimento amplo, que tem que ser feito não só no olho, tem que ter um planejamento para isso, senão vai ser só aquela solução band-aid. Então, assim, para finalizar, né, presidente, eu não vou conseguir falar no segundo tema, mas para finalizar, eu acho que a solução para essa questão de enchentes, que nós vivemos anos após ano, tem que ter alguém com coragem para fazer. Não adianta ficar só reclamando, não adianta ficar só se lamentando e pôr a culpa na chuva. Solução band-aid não dá certo. O que a gente precisa hoje, né, presidente, é que a gestão municipal, ao invés de se preocupar só com a próxima eleição, ela invista um tempo em preparar a cidade para uma próxima geração. Essa é a grande diferença de um gestor público, de pensar sempre em providenciar soluções para as necessidades atuais sem comprometer a geração do futuro. Então é isso que eu venho falar hoje, presidente. Tenho mais 1 minuto, então eu vou aproveitar e falar também. Ontem o deputado Bertaioli deu uma entrevista lá na Marelei. Ele falou algo que agora o negócio parece que fica, nossa, é verdade. E essa casa tem falado isso aqui faz quanto tempo já? Né? A questão do pedágio. A questão do pedágio. Né? Todo mundo agora é o grande herói do pedágio. Né? Ah, não, pedágio, coisa e tal. Mas eu vou reforçar o que ele disse, e que não só eu, mas que outros vereadores aqui, né, já disseram também. A questão do pedágio é o seguinte, parece que foi uma surpresa, mas não foi surpresa. Se teve uma audiência pública, a audiência pública é um rito jurídico. É um rito jurídico, ou seja, existe um projeto que foi feito com informações cedidas, né, o projeto ele foi desenhado. A audiência pública é um processo que está antes da execução do projeto, certo? Ou seja, para fazer audiência pública tem que ter o projeto. Obviamente que é claro que a Prefeitura Municipal já sabia disso. Agora, como que essa casa não tinha essa informação? Como que a população de Mogi das Cruzes é pega numa surpresa dessa? Então, assim, se há hoje ameaça de um pedágio aqui em Mogi das Cruzes, o prefeito municipal ele tem total relação com isso, porque ele autorizou a feitura desse projeto. Ele sabia disso até então. Aí, depois de 3, 4 dias que houve o alarde aqui na cidade, que não, eu sou contra também. Vou fazer um ofício para a Artesp. Poxa, quem engana quem? Quem engana quem? O cara é do mesmo partido que o governador. O mesmo partido que o governador. Ele, como prefeito da cidade, pode sim peitar o governo do Estado e interromper isso. O governador não vai colocar esse negócio lá abaixo aqui. Mas ele, como autoridade dessa cidade, se tivesse competência, teria já barrado isso diretamente com o governador, a qual ele visitou esses dias. Né? Então, assim, fica aquele jogo de empurra-empurra. Jogo de empurra-empurra, sabe por quê? Porque é ano eleitoral. Nada vai se decidir até a eleição. Aí, depois da eleição, tudo pode acontecer. Mas, por isso, eu queria antecipar, já que o presidente está me deixando meu tempo correr, queria convidar todos vocês, não sou eu que estou organizando, mas eu estou apoiando, inclusive eu peço que os outros vereadores também façam isso, é que no dia 15 agora, nesse sábado, vai ter uma nova manifestação contra o pedágio. É importante que a população participe, é importante que a população se posicione. O que o mau gestor, o mau político quer é que a população fique em silêncio, que não incomode ninguém. Então é isso. Dia 15 agora, nesse sábado, vai ter uma manifestação ali na Mogi Dutra, e eu queria alertar a todos vocês, inclusive o pessoal que está assistindo aí na sua casa, para que participe, para que reivindique, para se posicione. Eu tenho mais tempo, não? Não. Então, obrigado, meu presidente. Foi um prazer estar junto com você. E... Próximo vereador, inscrito vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores.
A população nos acompanha através da TV Câmara. Boa tarde, nossos amigos que estão aqui no plenário dessa casa, nos acompanhando. Boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero abordar alguns temas aqui, e temas, como eu sempre digo, quando venho a essa tribuna, temas que afetam diretamente a nossa cidade. Embora, graças a Deus, as chuvas dos últimos dias não tenham causado aqui em Mogi grandes estragos, mas o que nos preocupa agora é o fechamento da barragem da Penha, em São Paulo. Barragem esta que bloqueia a água do rio Tietê, na altura de Guarulhos, entre Guarulhos e Penha, próxima à Marginal, e ao reter a água do rio Tietê, o rio Tietê alto, cheio, por causa das chuvas, ao represar essa água, as cidades do Alto Tietê irão e já estão sofrendo com esse problema, desde Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes. Enquanto isso, nosso governador do estado de São Paulo, o Dória, está lá em Dubai, lá nos Emirados Árabes, lá curtindo o calor, né? E a população de São Paulo debaixo d'água. Então, nós temos aqui que registrar a nossa preocupação. A cidade de Mogi está em estado de atenção, e essa situação pode se agravar se as chuvas continuarem, o rio Tietê continuar subindo, a barragem, as comportas da barragem da Penha fechadas ou com vazão reduzida, o rio Tietê vai subindo para as cidades anteriores à capital. E aí, várias cidades irão sofrer, já estão sofrendo, uma delas é Itaquaquecetuba. Então, quer dizer, resolve-se um problema e cria-se outro. Poderá não inundar as marginais, mas as cidades que estão antes da capital, à margem do leito do rio Tietê, sofrem. Então, desveste um santo para vestir outro, né? E, de fato, a cidade de São Paulo e as cidades que sofrem com as enchentes necessitam de obras estruturais que não são feitas da noite para o dia, mas que podem começar. Sempre tem como começar. Começou-se fazendo piscinões, depois abandonou os piscinões. Começou-se alargando calhas de rios, depois abandonou. Então, necessita de obras de macrodrenagens, de fato, que venham a solucionar ou amenizar o problema das enchentes que assolam as nossas cidades, em especial aqui Mogi, que é a cidade que nós vivemos. Outro assunto que eu quero abordar, e aí o vereador Caio Cunha também abordou, é o problema do pedágio. O problema do pedágio, eu fui na audiência pública. A Artesp convocou, chamou uma audiência pública, sem dar grandes destaque para a população, e eu fiz questão com a minha equipe de divulgar nas redes sociais e participar daquela audiência da Artesp que ocorreu no auditório da Universidade de Mogi das Cruzes. Eu estava lá, tive que brigar para falar com o representante da Artesp, porque o representante da Artesp, ele se achava o todo-poderoso, ele não queria uma audiência pública, ouvir a população, ele queria um monólogo, onde só ele falasse. Então, audiência pública, eu falei antes da audiência nessa tribuna, alertei essa casa, alertei os meus colegas vereadores, falei e a imprensa estava aqui. Depois fui, estava lá, 9 horas da manhã, antes de começar a audiência. E coloquei a posição deste vereador, que posteriormente foi uma posição de toda essa casa legislativa. Tivemos até uma moção dirigida ao governador do estado de São Paulo, assinada por todos os vereadores, aonde nós colocamos a nossa posição, aliás, ela é atual, contra esse modelo de concessão de rodovias
entregar para a iniciativa privada rodovias como a Mogi Dutra e a Mogi Bertioga. Portanto, esse assunto não está morto. Infelizmente, deveria estar sepultado, deveria ter encerrado, mas o governador Dória lavou as mãos dizendo que é coisa da Artesp. A Artesp é do governo do Estado de São Paulo. A Artesp é um órgão do governo do Estado de São Paulo. É uma agência do governo do Estado de São Paulo. Como que o governador, a maior autoridade do Estado de São Paulo, o governador vem dizer que a Artesp, que é a agência reguladora do Estado de São Paulo, de estradas e rodovias, vem dizer que é com a Artesp, é com ele. É com ele. É com o governador e quem apoia o governador. Com todos aqueles que se aliam a ele para defender esse modelo cruel, que a população muitas vezes acha bom, mas é bom que a população saiba. Ao longo dos anos, os governos os governos privativistas, eles deterioram o serviço público para depois dizer para a população: vamos entregar para a iniciativa privada que vai ficar melhor. E hoje já querem entregar hospitais, universidades, estradas, centros de distribuição de alimentos. Eles deterioram, fragilizam aquele órgão, fragilizam aquele serviço, desfalcam de funcionário, cortam verbas, para depois a população achar que é melhor entregar para a iniciativa privada. Primeiro, gasta o dinheiro do povo para construir, depois para reformar. E aí, o serviço não sendo eficiente, eles dizem o seguinte: o Estado não tem competência para administrar, a entrega para alguém gerir, explorar aquilo que foi feito com o dinheiro do povo, está muito bem pago, explorar aquilo na cobrança, no caso das estradas, na cobrança de pedágio, e o povo acha que é melhor. Poderia ser muito melhor se o governo não sucateasse, não trabalhasse para deteriorar o serviço, para que você passasse a achar que o serviço administrado pela iniciativa privada é melhor. Então, eles fazem isso com a escola pública. É comum o pai dizer: se eu tivesse dinheiro, eu colocaria meu filho numa escola particular. É comum o cidadão dizer: se eu tivesse condições, eu ia para um hospital particular. É comum o cidadão dizer: as estradas privatizadas, com pedágio, é melhor do que as públicas. Agora, por que isso acontece? Com tantos impostos, com tanto dinheiro para investir? É proposital. Entrega as estradas, entrega o centro de distribuição de alimentos, como o CEAGESP e outros mais, entrega os centros de convenções, como o AMB e outros mais, entrega os parques, entrega os teatros, entrega as estradas, entrega os hospitais, para ser administrado por OS terceirizadas, vai entregando, vai entregando, vai entregando. Por quê? Porque é passar para que a iniciativa privada tenha lucro com o que é público. Quantos milhões de reais não entram numa estrada privatizada? Quantos milhares de carros não passam todos os dias? E agora com pedágio automatizado, que o sujeito paga para usar o pedágio na cancela e ainda paga para ter um serviço sem parar, por exemplo. E assim vai em todos os serviços públicos. Um modelo de entregar os serviços públicos e convencer o cidadão que é melhor fazer isso. É melhor ser do povo e administrado pelo Estado, pelo poder público, mas sem corrupção, sem desvio, com eficiência. Agora, como eu disse, é proposital. E aí nós temos essa situação da Mogi Dutra, né? Da Mogi Dutra, da Mogi Bertioga, que está aí na mira do governo do Estado para ser privatizado. E aí, volto a repetir então, e a nossa preocupação, que não nos dá tranquilidade, que é esta ideia do fechamento das comportas
que é o fechamento ou a diminuição da vazão da barragem da Penha, que com certeza, se continuar a chover, Mogi das Cruzes vai sofrer com essa decisão. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Valverde. Hoje a casa está cheia, tanto aqui na antessala. Cumprimentar todos que assistem TV Câmara, a imprensa aqui presente, servidores daqui da Câmara Municipal, senhores vereadores, galera lá na galeria. Senhor presidente, aproveitar, não ia falar desse tema hoje, mas estou vendo o Henrique ali do Jardim Margarida em plenário. Ontem, como que as pessoas saíam de casa lá no Piatã, hein, Henrique? Um verdadeiro rio em frente à casa das pessoas, não tinha como sair. E eu me pergunto, a gente aprova empreendimento atrás de empreendimento, gastando dinheiro público para fazer toda a infraestrutura para esses empreendimentos particulares lucrarem, não pede um centavo de contrapartida e a cidade está uma verdadeira piscina. 5 minutinhos de chuva, inunda tudo quanto é canto. Né? Falaram que o Piatã estava uma beleza, estava uma maravilha, é porque eles estão só ouvindo a propaganda da prefeitura, não estão indo lá para saber como que é. Infelizmente. Estou falando do Piatã, mas pode ser Novo Horizonte, pode ser Vila Augusta, pode ser o próprio Margarida e outros bairros aqui de Mogi. E por falar em Mogi das Cruzes, eu quero aproveitar esse momento aqui e explicar a entrevista do ex-prefeito Marco Bertaioli de ontem, que falou que pode ser candidato a prefeito novamente. E aí a gente pega, né? O Juliano Abbe, que é vice-prefeito, o pai dele foi o prefeito, que o Bertaioli foi vice do pai dele. O braço direito do Bertaioli foi o Marcos Melo, que hoje é o prefeito. O Jundiabe, quando ganhou há 20 anos atrás, quem apoiou foi o Valdemar Costa Filho, pai do Valdemar Costa Neto, que manda na cidade. Manda aqui nessa casa. E o grupo econômico da cidade, as empresas que vencem a licitação, Castor na Merenda, Demax, Camilo. Eu pergunto, essas empresas começaram a ganhar a licitação agora com o Marcos Melo ou já ganhava na época do Bertaioli antes? Quem que comprava merenda superfaturada? Que continua até hoje com o Marcos Melo. Mas essa empresa foi com o Marcos Melo ou ela já existia na época do Bertaioli? Então, dos 23 vereadores aqui, 21 apoiou o Bertaioli. Os 21 provavelmente apoiaram o Junge. Os 21 apoiaram o Marcos Melo. Então, assim, nós temos que ficar atento. Por quê? Porque o Marcos Melo está mal avaliado. Em todas as pesquisas ele está mal avaliado. Está com uma rejeição enorme. Por quê? Justamente porque ele apenas vem mantendo essa política que o Bertaioli representou, que o Jundiabe representou, que o Valdemar Costa Filho representou, que a família Lopes representava. O Marcos Melo está ruim nas pesquisas, justamente porque ele deu isenção de imposto para as empresas de transportes, coisa que o seu Bertaioli também fazia. Aumentou o IPTU, coisa que o seu Jundiabe também fez. A máquina da prefeitura funcionou muito para a campanha do Marcos Damasio, que é o candidato do senhor Boy. Apoiou muito o próprio deputado federal Bertaioli. Então ele está mal justamente porque ele foi fiel e leal a todo esse grupo que está há décadas, até séculos, comandando o Mogi das Cruzes, atrapalhando a real aplicação dos recursos arrecadados com imposto. Por que tem muita enchente? Por que tem falta de vaga em creche? Por que está um caos no serviço de saúde? Porque o orçamento da cidade ele é previsto para beneficiar esses pequenos grupos que historicamente financiam campanha. Os imóveis do senhor Vitório de Bello, que são todos locados para a prefeitura, com preço lá em cima, com renovação de 30% em cada ano. Foi o Marcos Melo que, pela primeira vez, contratou essas locações? Ou o Bertaioli já mantinha esses prédios do senhor Vitório de Bello? Então, Mogi das Cruzes, a gente não pode cair nesse engodo. O Marcos Melo está mal, vamos trocar ele pelo Bertaioli. O Bertaioli também está mal, vamos inventar um outro nome. A gente tem que saber quem está por trás de tudo isso. Como que mantém esse status quo?
Como que mantém? É nos enganando? Por sorte, nós temos hoje uma TV Câmara, que dá voz para mim, por exemplo, que antes não tinha. Por sorte, nós temos uma internet. E a internet, ela vem pautando os meios de comunicação tradicionais também. Muitas coisas nessa cidade, ao longo da história, não teve a dimensão que de fato era. Ou teve uma super exaltação que não tinha. E a internet ajuda a nos aproximar um pouco mais da realidade. É uma ferramenta que tem muitos pontos negativos, mas também tem seus pontos positivos. E por que o Marcos Mello está mal e por que o Bertaioli está bem se os dois faziam a mesma coisa, representam os mesmos grupos econômicos da cidade? Por quê? E agora é fácil de explicar. Esse país aqui, de novembro de 2014 para cá, até hoje, ele vem sendo sabotado e saqueado. Qual recurso relevante veio do governo federal para Mogi das Cruzes de novembro de 2014 para cá? Me falem um. Pode ser os vereadores ou pode ser você aí de casa. Ou vocês. Falem um recurso relevante que veio do governo federal para Mogi das Cruzes. De igual modo, eu pergunto, qual recurso relevante veio do governo federal para Mogi das Cruzes antes de janeiro de 2003? Desafio. A imprensa pode colaborar também. Me fala uma grande obra financiada pelo governo federal em Mogi das Cruzes antes de janeiro de 2003. Vocês não vão encontrar. Aí vocês falam, mas o Bertaioli foi um espetacular prefeito, olha quantas creches, olha o Córrego dos Canudos, olha o túnel lá da Sacadura Cabral, olha quanta Minha Casa Minha Vida. É verdade, tudo marca do período do governo Bertaioli. Mas por que ele fez isso? Com dinheiro de Mogi das Cruzes? Não. Não. Com dinheiro do recurso do governo federal. Como que urbanizou a Vila Nova União? Como que urbanizou todo o Oropó? Com dinheiro da onde? Do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que não existe com Temer e agora foi exterminado com Bolsonaro. Me fala, você que detesta o governo federal do Lula, qual financiamento de obra da cidade, antes, na história de Mogi, dos seus 460 anos, antes de janeiro de 2003, é um desafio lançado, e depois de novembro de 2014, falem só um. É por isso que o Bertaioli foi considerado um bom prefeito. É por causa apenas disso. A diferença do Bertaioli para o Jundiaí e do Marcos Mello é que ele governou num período que apresentava um projeto para Brasília, o recurso vinha. Consegue um túnel agora da Sacadura Cabral hoje? Consegue. Consegue um Córrego dos Canudos hoje? Quantos Minha Casa Minha Vida foram construídos aqui no governo Bolsonaro? Quantos? Fala uma obra, um apartamento, um cômodo. Fala um cômodo construído no governo Bolsonaro em Mogi das Cruzes. Fala em um só. Sabe quantos do Minha Casa Minha Vida? Governo PT? Mais de 6.000 apartamentos em Mogi das Cruzes. Aí é fácil ser bom prefeito. E agora, enganando vocês, fala, olha, o PSDB obrigou a ter candidato em Mogi. Mentira! Mentira! Marcos Mello está mal nas pesquisas, está querendo que volte o Bertaioli para manter todo esse status quo na cidade. Então, a verdade aqui está dita. E aceito controvérsia. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito para o pequeno expediente, dou por encerrado. Não tem ninguém para falar, não. Se não tiver, fala. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade de modo geral que está nos acompanhando em casa, é muito importante, numa tarde como hoje, a gente está reiniciando os trabalhos da casa. A gente tem andado bastante na cidade de Mogi das Cruzes e acompanhado diretamente os trabalhos da prefeitura, o trabalho da sociedade de modo geral, e o que a sociedade tem pensado aí para o futuro. A gente tem visto aí no decorrer desses dias, as pessoas falando com muito entusiasmo de que a cidade, o Estado, o país vai voltar a crescer. O Estado cresceu, não tenha dúvida que o Estado de São Paulo foi das máquinas, dos estados que mais tiveram desempenho de crescimento. Então isso é muito importante. Mas a preocupação com a chuva, a preocupação com as enchentes,
com as inundações e com a receptividade das cidades para receber essa chuva. Nós tivemos no dia de ontem um transtorno muito grande. Quem trabalha em São Paulo, que utilizou do transporte público, sofreu muito. Até mesmo o transporte sob trilho andou bem, mas o rodoviário, as pessoas muitas vezes não conseguiram chegar no seu destino final. Deixou uma preocupação muito grande. Eu vi agora há pouco o vereador Valverde falar ali, me deixou a mudança de tática. E aí eu posso dizer que o Bertaioli assustou todo mundo ontem. Inclusive o vereador Valverde, que é candidato a prefeito da cidade. Deu um susto todo mundo. Porque se isso não fosse verdade, ele não saía um dia depois batendo no ex-prefeito Marcos Bertaioli e deputado federal. Mas eu fiquei feliz da sua fala, porque a sua fala é muito preocupante. E quando alguém preocupa alguém, é porque é sinal que vai ter um bom desempenho nas próximas eleições. Mas a sua fala não foi de tudo perdida, não, vereador. De toda perdida. Eu achei que aí, se você fazer uma leitura na entre linhas, é uma fala muito preocupante. É sinal daquela... Eu vou dar a ousadia de dizer assim, a minha campanha foi pro Beleléu. Então, essa é a verdade. Então, permita a parte sim, vereador. Vereador Antônio, a única coisa que eu fiquei feliz ontem na entrevista do Bertaioli, para Maria Escrava, é que Vossa Excelência pode ser candidato a prefeito. E aí, se eu sei que vai ter um candidato a prefeito que, de fato, pode representar as camadas mais populares da cidade, que nunca foram representadas na história. Obrigado. Mas, na verdade, minha fala não é medo, não. Talvez eu seja o único candidato que sou candidato com Bertaioli ou sem Bertaioli. Talvez a candidatura dele espante muita gente. Mas a minha, não. Eu enfrento, não o Bertaioli, eu enfrento um grupo que manda na cidade há mais de 100 anos. Agora, se for Vossa Excelência, eu vou ficar mais feliz com o candidato do PSD. Eu que agradeço. Vossa Excelência sabe do meu carinho que eu tenho pela discussão com as camadas da sociedade, inclusive a esquerda. Eu acho que é muito importante. A discussão com a esquerda, a gente aprende todos os dias. A gente tem essa liberdade de falar isso. Aliás, quem estava sábado lá em Brás Cubas, o presidente da casa estava lá, na inauguração da quadra, lá no Júlio do Bosque, eu tomei a liberdade... Quero também parabenizar Vossa Excelência, que foi o único político da cidade que falou a origem do recurso lá aplicado. Então, Vossa Excelência merece os nossos parabéns. Vossa Excelência, como sempre, muito democrático. Obrigado. Quero continuar assim. Fiz toda a minha carreira, eu sempre nesta casa aqui, respeitei a oposição, respeitei as opiniões contrárias. Vereador, eu só não admito agressão. Quando as pessoas tentam agredir o ser humano, eu não admito. Mas a discussão aberta, eu não tenho problema nenhum. Discuto de manhã até à noite, tenho um carinho especial na discussão. Agora, eu só queria fazer esse registro aqui, mas até não estou de brincadeira, mas ela serve também para a gente fazer uma discussão, uma reflexão para o futuro. Vereador, você me permite uma parte, pois não, vereador Farol. É para entrar um pouquinho nesse debate, nesse jogo democrático, e eu fico muito preocupado nesse período agora de eleição agora com o vereador Rodrigo Valverde. Ele já está até preocupado nesse debate, quando falaram o nome do Bertaioli, eu acho que ele até desiste da sua candidatura, né? E um motivo também da minha preocupação, em todas as reuniões ele anda muito nervoso, inclusive a sorte dele é que a gente tem 3 médicos aqui, né, que se acontecer alguma coisa, mas o Pérez falou que vai receitar um medicamentozinho para ele ficar mais calmo. Mas isso faz parte, Rodrigo, isso só vem engrandecer o debate político em nossa cidade, com o deputado federal Marcos Bertaioli, pré-candidato, o vereador Antônio Lino com sua experiência, o nosso prefeito Marcos Melo, e também serve para a gente daqui mais um mês, 2 meses, definir realmente o grupo que está junto com o prefeito, quem está junto realmente com o PSD, quem está com o PT, quem está com o nosso amigo também aqui do Podemos, também, que é o Caio Cunha. Vai ser uma eleição bem disputada, e isso é muito bom para a cidade, a gente ouvir realmente esses candidatos a prefeito que querem fazer alguma coisa pela cidade. Espero muito da Vossa Excelência uma pessoa inteligente, um advogado, mas que traga debate para essa casa, debates coerentes, porque sabemos que muitas vezes você tem batido numa tecla também, que também você sabe que também teve alguns erros também, mas tem pessoas também que estão erradas também, que estou falando isso do IPTU complementar, e não tenho medo de falar isso, porque eu tenho andado na cidade de Mogi das Cruzes, vereador Lino, como a Vossa Excelência também, e a gente sabe que as pessoas também têm seus erros também, e não quer também assumir seus erros também, quando se fala em regularização
dessas áreas. Então, fica aqui essa minha fala, vereador Lino, até parabenizar a Vossa Excelência, que foi citado, o vereador Edson também como pré-candidato. Isso é muito bom para a cidade de Mogi das Cruzes. Obrigado. Vereador Farofa, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que amadurecer as ideias. Agora, aquilo que eu falo todos os dias, falar é fácil, executar que é difícil. Colocar as ideias de uma campanha política, porque talvez eu possa chegar ou não chegar, eu acompanhei vários candidatos na eleição passada, vários candidatos que foram vencedor, e cidades vizinhas nossas aqui que as pessoas fizeram um trabalho muito forte em rede social, depois, quando chegou na hora que agora assumiu, não conseguiu fluir. Então, eu falo para todo mundo que vai disputar um cargo como esse, o mesmo cargo de vereador, eu vejo, ontem, foi sábado, eu vi um candidato a vereador, futuro candidato a vereador, pré-candidato a vereador, porque tem tanto nome para esse negócio, né? Dizendo que ele eleito mudaria a questão do transporte coletivo, que ele criaria linhas novas, que ele vai mudar, que o preço vai abaixar. Eu ouvi aquilo, vereador, eu falei assim, eu não posso nem retrucar, eu estava no mesmo espaço, no mesmo ambiente que ele estava, sabe? Eu fiquei imaginando, eu falei assim, seria muito bom se isso acontecesse, se as coisas acontecessem, né? Então, mesmo com toda a loucura do presidente da República lá, o Bolsonaro, que lá em Brasília, muitas vezes ele fala umas coisas que você gostaria que isso acontecesse, ele, presidente da República, ele não consegue fazer. Então, vontade a gente tem muito. Agora, na prática, colocar para a sociedade que depois de eleito as coisas mudam, é muito difícil. Muitas vezes a gente fala aqui do dia a dia do casamento, né? É gostoso quando você está namorando, que você vive uma vida, ele na casa dele, a menina na casa dela. Depois que junta as escovas, entendeu? A coisa complica. Complica para todo mundo sabe o que eu estou falando aqui agora. E na hora que você senta na cadeira lá para ser prefeito, ou senta aqui nessa cadeira para ser vereador, as coisas mudam muito. E muda. Difícil para você conseguir coordenar o dia a dia. Então, eu quero parabenizar a todos os vereadores que nesta casa, nesses 3 anos e poucos, fizeram os seus trabalhos, e o prefeito que está lá com toda a dificuldade para fazer numa época difícil dessa. Falo isso com toda tranquilidade. A dificuldade, para quem foi prefeito nos últimos 3 anos, que vai inteirar o 4º ano agora, não é fácil ser prefeito. Não é fácil manter uma cidade funcionando 100%. Não é fácil. Agora, esperamos que o futuro seja melhor para nós todos. E é o que nós queremos e é o que a gente ouve todo dia na rua com a sociedade. E essa dificuldade que eu estou falando aqui, é em Minas Gerais, é no Paraná, é na Bahia, é no Maranhão, em qualquer lugar. E a gente está vendo essa dificuldade também nos países vizinhos. Nos países vizinhos. Tive a oportunidade, nesse final de ano, estar conversando com um amigo meu que tem propriedade no Paraguai, e ele dizia assim, a dificuldade que tem o país vizinho do Paraguai, para quem faz um trabalho e administra, por exemplo, uma província naquele estado ou naquele país, a dificuldade que era ser político lá também. Então, quando você quer sentir, eu tenho vontade de ser vereador, quer ser prefeito, primeiro você se elege síndico de um prédio, você sentir como é que a situação funciona quando você passa a ter um cargo de administrador. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, dou por encerrado o pequeno expediente. Daremos início às 15 horas à fase do expediente da sessão ordinária.
requerimento? Exatamente. Requerimento, né? Requerimento de licença, não, ele vem até aqui, ó. Aqui, ó, em cima. Assim que se a chamada tiver quórum, já deu o requerimento de licença, aí o suplente já assume. Quem está de suplente? O pastor Oswaldo. Ele já assumiu essa legislatura. Nelson do Sul. Quando o Pedrinho foi? Ele foi para o Paraná, ele falou. Foi lá, ele falou que ele foi ele lá na fábrica da WEG, em Santa Catarina, na fábrica da WEG, motores WEG. Ou VEG, né? Sem remuneração. Motores VEG. VEG, WEG. Ele disse que falou para mim que ia para o Paraná, lá na fábrica de motores. WEG, WEG. Teve lá no gabinete? Aí tá de ontem até domingo. Mas não tem projeto de lei já que disciplina e normatiza as atividades envolvidas de serviço funerário no município? O pessoal também não tem nada nova redação, tem um projeto de lei chegando agora para normatização de serviços funerários e das atividades envolvidas nos cemitérios municipais, no município, não tem? Ué, então como é que está chegando um projeto aqui agora para normatizar? Não tem nada aqui NR de nova redação? Está chegando aqui, ó, dispõe sobre a normatização de serviços funerários e das atividades envolvidas no cemitério. Não é regulamento. Desenvolvida nos cemitérios Não. municipais. Dispõe sobre a normatização de serviços funerários e das atividades. E das atividades. Então, as duas coisas. Mas, não estou entendendo. O outro seria apenas a prestação de serviço, né? Agora, mesmo da prefeitura, tem que ter uma norma que disciplina Então, mas, Mogi das Cruzes, com tudo isso aí, não tem? o funcionamento do cemitério. Vamos ver. Você vai cumprir o trem aqui, né? Das sepulturas, concessões, explorações, disposições sobre serviço sanitário. Caso do ministro, o Poder Executivo. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, refogada as leis número 3.696 de abril de 91, 5.604 de maio de 2004 e o artigo 23 da lei 6.815 de julho de 2013. Nossa, Justiça e Redação tá ferrado com isso aqui. Eu ia atrás de tudo isso aqui. Por isso que os caras falavam que eu era chato. Eu ia atrás de tudo isso aqui. Eu falava pro Fábio, eu pegava e fazia assim, ó. Porque eu lia, por exemplo, eu li isso aqui, todos os artigos, alguma coisa que eu achava, eu fazia um parênteses, fazia uma interrogação, tudo depois que eu lia. Aí eu falo. O presidente, eu quis dar uma sobrar tudo para você. Estou vendo, essa justiça e redação vai sobrar tudo para ele. Não tem nenhum que tem um advogado que trabalha no gabinete. Eu não entendo esse cara. Tudo fala. Eu não assino. Eu também não assino. Ele vai ficar... Eu falo para os caras do PR que eu não assinava. Fala para os caras do PR que eu não assinava.
Daremos início à fase do expediente da sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da fase do expediente da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Diego Martins, presente. Vereador Edson dos Santos, da 2ª Secretaria. Vereador Emerson Rong, presente. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Bezerra. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Margarido, presente. Estavam escondendo você aí, Maurinho. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Péricles Bauabe. Vereador Protásio Nogueira na 1ª Secretaria. Vereador Rinaldo Sakai na presidência. Senhor presidente, 17 dos senhores vereadores presentes. 17 vereadores estão presentes na quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis constantes do expediente. Requerimento número 10, 2020. Requer à mesa, obedecidas as formalidades regimentais ouvido do outro plenário, que seja concedida licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares pelo período de 10 de fevereiro de 2020 a 16 de fevereiro de 2020, nos termos do artigo 56, inciso 3, da Lei Orgânica do Município. Regimento interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Através do inciso 3 da Resolução 05, de 23 de abril de 2001, plenário Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 10 de fevereiro de 2020, Pedro Idec Comura, vereador PSDB. Coloco em discussão o requerimento número 10/20, de autoria do vereador Pedro Comura, pedindo a licença sem remuneração do dia 10 de fevereiro a 16 de fevereiro de 2020. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Diante da aprovação deste requerimento, solicito a entrada a plenário do vereador Oswaldo Silva. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes comunicam, respectivamente, o recebimento dos requerimentos 254, 256 de 2019 e das moções 99, 98 e 102 de 2019, de autoria dos vereadores Marcos Furlan, Sadal Sakai e demais vereadores. E informa a ciência dos referidos trabalhos pelo senhor prefeito municipal. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente comunica o recebimento da moção número 95 de 2019, de autoria do vereador Pedro Comura, e encaminha informações quanto ao assunto em questão. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos encaminha informações quanto ao assunto do tema da moção número 62, de autoria 2019, de autoria do vereador Marcos Furlan. À disposição dos senhores vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2020. Dispõe sobre a outorga de título honorífico de cidadão mogiano e da outras providências.
Projeto de autoria do vereador Otto Fábio Flores de Resende, vereador PSD. Consulta plenária se considera objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo número 2/2020, de autoria do vereador Otto Rezende. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo número 2/2020, de autoria do vereador Otto Rezende, e remeto para as comissões pertinentes. Projeto de resolução número 1/2020. Dispõe sobre constituição de comissão especial de vereadores e dá outras providências. Projeto de autoria do vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo, MDB. Consulta plenária se considera objeto de deliberação o projeto de resolução número 1/2020, de autoria do vereador Mauro Araújo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de resolução número 1/2020, de autoria do vereador Mauro Araújo, e remeto para as comissões pertinentes. Requerimento número 9/2020. Egrégio plenário. Faleceu no dia 5 de fevereiro deste ano Luiz Shigaki, engenheiro mecânico por formação, 83 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes, conhecido por ser um grande agente fomentador de voleibol na cidade. Apaixonado por vôlei, montou em sua casa uma escolinha e acolheu, nesses 34 anos de trabalho, muitos apaixonados pela modalidade, onde tiveram o privilégio de conhecê-lo e até mesmo de se aperfeiçoarem. Luiz Shigaki deixará com certeza saudade em nossos corações. Com respeito e admiração, pedimos que a família receba nossas singelas homenagens. Ante ao exposto e atendidas as formalidades regimentais, requeiro que fique constado da ata desta sessão ordinária o presente voto de pesar pelo passamento do engenheiro mecânico Luiz Shigaki, enviando-se cópia da presente aos seus familiares, a quem expresso as nossas mais sinceras condolências. Plenário Luiz Beraldo de Miranda, 6 de fevereiro de 2020, Marcos Furlan, vereador DEM. Coloco em discussão o requerimento número 9/2020, de autoria do vereador Marcos Furlan. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Vereador, quer a palavra? Não, ele está perguntando. Confirmando a minha presença, senhor presidente. Está confirmado, sim, vereador. Projeto de lei número 9/2020, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação e denominação do Centro de Educação Infantil Municipal, CEIM, escritor Nelson Absu, e dá outras providências. Consulta plenária se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 9/20, de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 9/20, de autoria do Executivo, e remeto para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 10/2020, de autoria do Executivo, que ratifica o convênio MC-SDS-CENISP, proposta 280/2019, SECONV, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania, através da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana, da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e o município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifica, e dá outras providências. Consulta plenária se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 10/20, de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 10/20, de autoria do Executivo, e remeto para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 11/2020, ratifica o contrato de repasse número
8.95369 de 2019, entre Caixa, celebrado entre a União Federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Mogi das Cruzes, para finalidade que especifique e dá outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 11/20, de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 11/20, de autoria do Executivo, e remeto para as comissões pertinentes. Carlos Evaristo e Mauro Araújo. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Carlos Evaristo e do vereador Mauro Araújo. Presenças anotadas. Projeto de lei número 12/2020, de autoria do Executivo, que ratifica o contrato de repasse celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifique e dá outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 12/20, de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei 12/20, de autoria do Executivo, e remeto para as comissões pertinentes. Um momento, vereador. Agradeço a presença do jornalista e apresentador Ail Marques. Muito obrigado pela visita. E do vereador do município de Bananal, vereador Eduardo Matos de Paula. Muito obrigado pela presença, pela visita. Sejam bem-vindos ao nosso Legislativo. Projeto de lei número 13/2020, de autoria do Executivo, ratifica o contrato de repasse celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifique e dá outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 13/20, de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 13/20, de autoria do Executivo, e remeto para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 14/2020. Ratifica o contrato de repasse celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifica e dá outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 14/20, de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, é considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 14/20, de autoria do Executivo, e remeto para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 15/2020, de autoria do Executivo, que ratifica o contrato de repasse celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifique e dá outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 15/20, de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 15/20, de autoria do Executivo, e remeto para as comissões pertinentes. Pela ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, com a palavra, vereador Cuco Pereira. Esses projetos que o senhor secretário acabou de ler, referente àquele financiamento que virá. Qual deles, vereador? São vários. Esse último, são vários. Todos são caixas, né? Todos são caixas, pela Caixa Econômica. Exatamente. Se refere aos financiamentos para aplicação aí no Eco Tietê. Acho que não. Não, que eu dei uma olhada, né, porque vai ainda não, para o são várias comissão, é para acessibilidade,
Um é para transporte, é para várias São coisas. vários novos financiamentos, mas não tem vários. nada a ver com o financiamento do Eco Tietê. Ah, obrigado. Obrigado. Ele já vai passar por todas as comissões. Projeto Questão de de ordem, lei. presidente. Para a questão de ordem, com a palavra do Caio Cunha. Só para tirar uma dúvida, é mais um financiamento? São vários, São vários, financiamentos de até valores menores que... são convênios. São convênios. Valores menores do que 363 milhões? Não. 200 e poucos menor, né? mil, 200 e poucos mil. Coisas Então tá bom. de valor de menos Obrigado. de... Mas é mais financiamento, né? Para eu pagar depois. Tá bom. É um deles para acessibilidade, vereador. De 216. Vereador, não tive a oportunidade de ler, mas deve ser emendas de deputados, esse tipo de coisa. Senhor presidente, a presença do vereador Cláudio Miaki. Pode. Já deu a presença. Projeto de lei número 16/2020 dispõe sobre a normatização de serviços funerários e das atividades desenvolvidas nos cemitérios municipais no âmbito do município de Mogi das Cruzes e da outras providências. Projeto de lei número 16/2020 de autoria do Executivo. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei número 16/20 de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 16/20 de autoria do Executivo e remeto para as comissões pertinentes. Moção número 4/2020, egrégio plenário. Em um contexto político-social marcado por intensas mobilizações, onde um líder sindical, principal fundador do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, protagonista da história de luta contra injustiça existentes no país, o Partido dos Trabalhadores nasce em 10 de fevereiro de 1980 no Colégio Sion, em São Paulo. O que motivou a fundação foi a necessidade de promover a significativa mudança na vida dos trabalhadores da cidade e do campo, militantes de esquerda, intelectuais e artistas. Contribuíram também para a fundação, além de Lula, Mário Pedrosa, Apolônio de Carvalho, Antônio Cândido e Sérgio Buarque de Holanda. Com a luta em favor das minorias, figurou na mobilização social conhecida como Diretas Já, reivindicando eleições presidenciais diretas no Brasil. No ano de 2002, foi considerado o mais vitorioso na história do partido com a eleição a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, obtendo 53 milhões de votos, sendo o segundo presidente mais votado do mundo. O PT, através do seu representante, defendeu a combinação entre o crescimento econômico, desenvolvimento sustentável e inclusão social. Distribuição de renda, ampliação de empregos, redução da pobreza e promoção de soberania nacional, dando continuidade pela sua sucessora, Dilma Rousseff, em 2010. Na sua reeleição em 2014, o país passou a ser conduzido rumo à ampliação do acesso à população, à educação, para tornar-se definitivamente a pátria educadora. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, uma vez apresentado claramente os motivos e razões da presente propositura, como forma de parabenizar o Partido dos Trabalhadores pelos 40 anos de fundação. Finalmente, que o deliberado por esta Casa Legislativa seja cientificado ao senhor Gleisi Hoffmann, a senhora, desculpe, senhora, essa abreviação aqui está errada de senhora, tá? Então, o erro não é do locutor, como diz. A senhora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, ao senhor Luiz Marinho, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, e ao senhor Alexandre Gerolamo de Almeida, presidente municipal do Partido dos Trabalhadores de Mogi das Cruzes, ora nominados. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 11 de fevereiro de 2020, e Duígues Ferreira Martins, Jorge Rodrigo Valverde Santana, vereadores PT. Coloco em discussão a moção número 4/20, de autoria dos vereadores Duígues Ferreira Martins e vereador Rodrigo Valverde. Passa a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Duígues Ferreira Martins. Senhor presidente, inicialmente eu quero boa tarde a todos e todas, boa tarde ao plenário, aos companheiros ali que se encontram nas galerias, companheiros de vários bairros, Piatã e outros, a imprensa. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer aos colegas
aos vereadores que deram o número de assinaturas necessárias para que essa moção entrasse na pauta de discussão. 1/3 da casa, que é o que determina o regimento dessa casa. E assinaram essa moção de congratulações, parabenizando o Partido dos Trabalhadores pelos seus 40 anos de existência, olhando para uma sociedade democrática, uma sociedade que sem partidos políticos não tem democracia. Colegas, ao assinar, de outros partidos, é claro, porque não tem 8 vereadores do PT aqui para dar a legitimidade necessária para ir a voto, somos só 2, eu e o vereador Rodrigo Valverde, tivemos a assinatura de outros colegas com argumento, né? Partidos fazem parte da democracia. Sem partidos não tem democracia. Independente de divergências ideológicas, posições políticas, todos os partidos são saudáveis para o regime democrático. E o PT fez ontem 40 anos de vida. É um dos partidos mais antigos após a redemocratização do Brasil. O partido que cresceu rapidamente, em 40 anos, chegou à presidência da República por 3 vezes, é um partido que é reconhecido nacional e internacionalmente, que tem a maior bancada de deputados federais na Câmara Federal, que tem o maior número de governadores no Brasil e que tem uma história política brilhante, ao nosso ver, embora tenhamos aí divergências e polêmicas na sociedade, mas isso faz parte de uma sociedade democrática onde se discute a política. Portanto, tanto eu como o vereador Rodrigo nos orgulhamos de estarmos no Partido dos Trabalhadores como nosso único partido. Eu, por exemplo, nunca passei por nenhum outro partido político e o vereador Rodrigo Valverde tampouco. Com todas as adversidades, com todas as dificuldades, com todos os ataques, com todas as perseguições, nós permanecemos fiel à nossa legenda partidária. Então, nós não poderíamos, nessa data importante, 40 anos de vida do Partido dos Trabalhadores, deixar de lembrar esse momento histórico neste plenário. Por isso, eu peço aqui aos colegas a aprovação dessa moção de aplauso, em nome da democracia, em nome de uma sociedade plural e que todos nós, independentes de posições ideológicas, defendemos, sim, um regime democrático, onde haja partidos políticos sólidos e coerentes. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, nossos vereadores, quero primeiro parabenizar aqui mais uma vez o pastor Oswaldo, está aqui conosco nesse plenário. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Oswaldo. Foi uma pessoa muito querida, toda Mogi das Cruzes, e aqui também nessa casa. Parabenizar o vereador Duígues Martins, que é o idealizador dessa moção, né? Claro que eu fui coautor, mas passou pelo Duígues a ideia de fazer essa moção. 40 anos de um partido político num país não é fácil. Nós temos uma cultura de ter ódio da política e de não fazer parte da política. Essa cultura é para nos enganar, porque quem promove essa cultura, na verdade, eles são os que mais fazem política. E também, lógico, as pessoas também sofrem uma cultura desde a sua infância para detestar partidos políticos. E o que são partidos políticos? Ninguém faz nada sozinho. Política é coletividade, é sociedade. Não tem como você discutir o que é melhor para a sociedade, para a coletividade, você da sua cabeça isoladamente. Você obrigatoriamente tem que participar de um coletivo, de um grupo de discussão, de um grupo de apresentar soluções para os problemas. Então, quando eu vejo falarem mal de partidos políticos, é exatamente uma grande armadilha que nós temos que sair dela. E eu não tenho dúvida, com todo respeito aqui a todos os partidos que tem no Brasil, o MDB, eu considero um partido com uma história brilhante, fundamental na época de resistência à ditadura militar e depois fundamental na redemocratização.
o PTB e o PDT, eles disputam ali o legado do Getúlio Vargas, que foi um espetacular estadista para o nosso país, para o nosso povo. E o Partido dos Trabalhadores, que ali em 1980, exatamente dia 10 de fevereiro, hoje é dia 11, está fazendo 40 anos de um dia, surgiu como o primeiro partido político da história do Brasil, aonde ele foi formado de baixo para cima. Não foi um dono que falou, vamos fazer um partido? Vem cá, vem comigo. Não. Foi milhares de operários que, junto com a classe artística, junto com a Igreja Católica, com movimentos populares de bairros, fundaram esse partido tão importante para acabar de derrotar a ditadura militar e garantir a redemocratização e depois nos seus governos. Para Mogi das Cruzes, por exemplo, hoje eu falei aqui, nunca teve um governo na história do Brasil que mais investiu em Mogi das Cruzes igual o governo do Partido dos Trabalhadores. Não existe. É só pegar qualquer número que você queira analisar e estudar. Eu, particularmente, que nasci em 1978, eu lembro dos preconceitos que o PT já enfrentava aos meus 4 anos de idade. A gente tinha uma sala pequena, estava eu, minha mãe, minha irmã e meu pai assistindo a apuração da eleição para governador. Eu tinha apenas 4 anos. E aí estava lá, demorava quase uma semana a apuração na época. Estava Montoro, Jânio Quadros. E quando falava o nome do Lula, um monte de gente gritava, o Lula dando entrevista com uma camiseta toda furada. E minha mãe falava, que absurdo um cara desse querer ser governador de São Paulo. Eu não entendia nada, não sabia o que era governador, não sabia o que era eleição. E eu pensei, poxa, por que minha mãe falou assim do cara? Eu vou começar a torcer para esse cara aí de raiva. Com 4 anos de idade. Depois, aqui em Mogi das Cruzes não tinha TV, os horários eleitorais municipais eram todos da capital. Aí eu lembro da eleição de 85, que tinha, acho que o João Leiva, tinha algumas figuras lá, Fernando Henrique Cardoso, disputando a prefeitura de São Paulo. Eu lembro todos eles de camisa social, atrás de uma mesa, todo formal. E quando era o Suplicy com a camiseta do PT, um bonecão, um monte de artista, música. Eu comecei a torcer para o Suplicy também, já entendi um pouco mais, mas ainda não entendia nada de política. Em 89, aquela campanha do Lula maravilhosa, infelizmente, editaram o debate eleitoral, colocaram só as partes que o Collor foi bem e só as partes que o Lula foi mal. Colocaram uma mãe de uma filha do Lula para falar que o Lula estava querendo renegar a filha no início. Colocaram uma camiseta do PT no sequestrador do Abílio Diniz. E mesmo com tudo isso, o Lula perdeu por apenas 4 milhões de votos para o Collor. Nossa vida nunca foi fácil, Duque. E depois, em 1992, pela primeira vez na minha vida, eu fui trabalhar numa campanha eleitoral, ajudando a mãe do meu melhor amigo, que era, na época, Inês Paz, panfletando lá os folhetos dela, para concluir, senhor presidente. E depois, trabalhando nesta casa como office boy, eu lembro também o empenho da Sônia Sampaio, que fazia um embate aqui. Talvez a Sônia Beraldo esteja aqui o ano que vem, mas na época era a Sônia Sampaio. E também mostrava toda a diferença ali. E desde os meus 14 anos, então, eu estou nesse partido que eu tenho muita honra, embora seja muito difícil nesse momento ficar no PT com tanta onda contrária, com tanto fake news, etc. Mas parabéns ao vereador Eduígues e peço aqui o apoio dessa casa para reconhecer a história, a gente concordando ou discordando dela pontualmente. Então, é inegável que o Partido dos Trabalhadores faz parte da história do Brasil. Obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença da vereadora Fernanda Moreno. Questão de ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, com a palavra o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, já foi deliberado, eu estava conversando com a imprensa e não pude me manifestar. A gente deu entrada nessa casa hoje, senhor presidente, de um projeto de resolução para a criação de uma comissão especial de vereadores, senhor presidente. Questão que nós já deveríamos ter criado desde o ano passado para tratar do assunto que voltou muito forte essa semana, que é a questão da instalação de um pedágio na rodovia Mogi Dutra, no quilômetro 45. Essa Câmara tem se manifestado sistematicamente já. Aliás, foi o primeiro órgão público a se manifestar o ano passado, foi aqui esta casa, com a presença de 2 vereadores que foram até a audiência pública, que na época
foi o vereador Antônio Lino, o vereador Eduígues Ferreira Martins, que estiveram presentes na audiência pública, mas essa casa, depois, na sessão seguinte, este vereador foi o primeiro a fazer uma moção aqui, a gente começar este movimento do pedágio. A gente sabe que toda essa casa já se manifestou sistematicamente por essa condição. Mas acho importante, senhor presidente, até porque a gente chegou a sonhar no final do ano passado que esse assunto já estaria superado. E com as informações que a gente teve nas últimas semanas, voltou a nos preocupar e preocupar toda a cidade de Mogi das Cruzes, com declaração que a gente não sabe se é verdadeira ou se não. Nosso prefeito aqui se manifestou, depois o deputado falou, disse que o governador João Dória deu uma de Pôncio Pilatos, deu uma lavada de mão. Eu não quero pedágio, mas a Artesp que vai decidir, ela é autônoma. Nunca vi. Nem o Banco Central é autônomo e a Artesp virou autônoma, senhor presidente, de uma hora para outra, porque nunca foi. Então, para a gente não correr o risco, senhor presidente, acho importantíssimo, o mais rápido possível, se possível, pedir a Vossa Excelência a autorização de a gente já aprovar na sessão de amanhã a criação dessa comissão especial, que a gente possa começar um trabalho imediato, senhor presidente, de esclarecimento da população para que a posição ou seja revista ou que a cidade tome uma posição, nem que seja jurídica, contra a Artesp oficial para esse processo. Porque as audiências foram feitas à revelia da cidade de Mogi das Cruzes e o que a gente precisa, senhor presidente, é menos discurso e uma ação mais efetiva por parte dos nossos governantes. Então, senhor presidente, pedindo a ajuda de Vossa Excelência, autorização de Vossa Excelência e dos pares da Comissão de Justiça e Redação, para ver se a gente já amanhã, com a autorização de Vossa Excelência, pudéssemos aprovar esse projeto de resolução. Já está autorizado, senhor vereador. Indicações publicadas de número 48 a 71, de autoria dos senhores vereadores. Coloco em discussão as indicações de número 48/20 a 71/20, de autoria dos senhores vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um destaque na indicação número 70, de autoria deste vereador. Questão de ordem também, senhor presidente. Gostaria de destaque nas indicações 54 e 55. Primeiro vou colocar em votação a solicitação do vereador Protásio Nogueira, solicitando o destaque na indicação 70/2020. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito... É que eu ia fazer pedido da leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 70/2020. Em vista ao passamento já do vereador José Marcos Gonçalves, por se tratar de pessoa que batalhou pelo município, como demonstram os dados bibliográficos abaixo, merecendo por isso a perpetuação de seu nome através de homenagem, como a hora indicada. O vereador José Marcos Gonçalves era de Andradas, Minas Gerais. O homenageado, por conta do seu nome, pai, conhecido como Benoni, teve uma trajetória de vida pública marcada pela honra, ética e honestidade, e acabou tendo seu apelido também de Benoni. Trabalhou em diversos ramos de atividade, como alfaiataria, cinegrafista da TV Tupi, da Casa de Detenção da Capital, foi eleito vereador e posteriormente graduou-se em Direito. Como principais atividades sociais, destaca-se a vereança, que exerceu durante 29 anos, tendo sido presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes por quatro vezes. Presidiu a Comissão Pró-Construção da Estrada Mogi-Bortioga, sendo um dos mais ativos durante o processo de construção. Sua vida sempre foi pautada pela luta, muito trabalho e dedicação. Por entendermos ter sido um verdadeiro mogiano, não de nascimento, mas de coração, que escolheu aqui para exercer a sua magnitude e democracia que, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o colendo plenário, indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, se digne a Vossa Excelência de interceder junto aos departamentos competentes dessa administração para que seja providenciado o estudo de viabilização e aprovação para que seja nomeado
o próprio municipal, especialmente o de um centro de educação infantil, com o nome do vereador José Marcos Gonçalves, também conhecido como Benoni. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 6 de fevereiro de 2020, Protásio Ribeiro Nogueira, vereador PSD. Está em discussão a indicação número 70/2020. Passa a palavra, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Protásio Nogueira. Dando rapidinho. Senhor presidente, eu, embora bem mais novo que ele, mas eu conheci bastante o senhor Marcos Gonçalves, e depois fazendo uma pesquisa da vida dele e vendo o que ele representou, principalmente na vida democrática desse município, como eu li aí, foi vereador por 29 anos, atuou muito na construção da nossa Mogi Bertioga, na pró-construção dela, né? Em prol da construção da rodovia Mogi Bertioga, foi vereador dessa casa por 4 vezes, vereador Cuco. Então, eu indico aí ao senhor prefeito municipal para que ele possa ter não vou dizer uma clareza, mas que ele possa dar uma atenção especial a esta pessoa. Às vezes as pessoas dizem que a Câmara só fica dando nome de rua, título de cidadão, mas tem muitas, e creio que quase todas que passam e passaram por esta casa, de indicações de denominação de ruas, ou para receber título de cidadão, tem o seu merecimento. E eu vejo na pessoa, embora a gente só possa fazer isso depois que a pessoa passa para outro plano, como se diz, dar uma denominação a uma pessoa do caráter e de que foi o senhor Marcos Gonçalves, é de suma interesse, creio eu, do nosso município, porque fica na memória do nosso município uma pessoa que trabalhou, embora não tenha sido mogiano de nascimento, uma pessoa que trabalhou e muito em prol do nosso município. Então eu faço essa indicação ao nosso prefeito para que, havendo a possibilidade, do estudo da possibilidade, que dê a denominação de um próprio municipal, de preferência uma escola municipal, dessas creches, né, sem que esteja construída, com a denominação do nome dele. Obrigado. Continue a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação de número 70/2020, de autoria do vereador Protásio Nogueira. Vou colocar em votação a solicitação do vereador Rodrigo Valverde, pedindo destaque a indicação número 54 e indicação número 55/20. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 54/20 e 55/20, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Questão de ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, com a palavra do vereador Rodrigo Valverde. A primeira secretaria lê só o destaque aqui, conforme está o texto aqui também, fica... É pequenininho, não tem problema não. Indicação número 54/2020. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito, obedecidas as formalidades regimentais, digne Vossa Excelência promover estudos necessários, objetivando providências para garantir saneamento básico de esgoto na Rua das Violetas, Chácara Guanabara. A ausência de esgotamento sanitário coloca em risco todos os munícipes que residem no local, pois não garante condições saudáveis a toda a população, além de degradar o meio ambiente. Isso posto, em sendo atendido a presente indicação, certamente Vossa Excelência contribuirá para melhorar a segurança, trazendo impactos consideráveis. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 7 de fevereiro de 2020, Jorge Rodrigo Valverde Santana, vereador. Indicação número 55/2020. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito, obedecidas as formalidades regimentais, que digne a Vossa Excelência promover estudos necessários, objetivando a instalação de poste de iluminação na Rua Goiás, Chácara Guanabara, na altura do número 34. Os munícipes que residem no local relatam que há dificuldades, pois a rua está sem iluminação, o que tem causado transtorno aos moradores e pedestres que trafegam no local. Tal medida possibilitará mais segurança às pessoas que utilizam essa via, principalmente no período noturno. Isso posto, em sendo atendido a presente indicação, certamente Vossa Excelência contribuirá para melhorar a segurança, trazendo impactos consideráveis. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 7 de fevereiro de 2020, Jorge Rodrigo Valverde Santana, vereador. Posso dizer está em discussão. Não está escrito. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, em nome dos vereadores,
São duas indicações diz respeito ao bairro Chácara Guanabara. Quem pega o mapa de Mogi, vai ver Mogi enorme, a área territorial. E lá no extremo norte da cidade, tem um biquinho lá, que é justamente o bairro da Chácara Guanabara, que faz divisa com Guararema e Santa Isabel ali. Meu chefe de gabinete, todos sabem, né, mora lá na Chácara Guanabara. E toda vez que eu vou no bairro, de fato, eu não tenho dúvida, todos os bairros, já fui em todos os bairros da cidade, não existe nenhum mais abandonado, mais esquecido que o bairro lá da Chácara Guanabara. Muito difícil, fica além da Serra do Itapetí. Então, eu peço aqui não só o apoio para a aprovação dessa indicação, mas também da cobrança junto à Prefeitura Municipal, para que, de fato, essa indicação não fique engavetada lá e, de fato, essas obras sejam realizadas. Então, agradeço aí, peço a aprovação e a futura cobrança para dar certo. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação número 54 e 55/2020, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Coloco em discussão as demais indicações de autoria dos senhores vereadores de número 48 a 71/20. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Estão aprovadas. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Chico Bezerra. Notado, senhor presidente. Senhor presidente, não existe mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para a deliberação no expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Lado contrário. Vereador Benedito Taubaté, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Cláudio Miaki, presente. Vereador Diego Martins, presente. Vereador Edson Santos, da segunda secretaria. Vereador Emerson Hong, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Francisco Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Péricles Bauab. Vereador Protásio Nogueira, na primeira secretaria. Vereador Rinaldo Sakai, na presidência. E vereador Oswaldo Silva, presente. Senhor presidente, 22 dos senhores vereadores presentes. 22 vereadores estão presentes à quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não existe papéis para deliberação na ordem do dia. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, nem vereador inscrito para falar em explicação pessoal. Pela ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, com a palavra, vereador Jean Lopes. Presidente, só para comunicar aqui ao plenário, os colegas, que amanhã nós vamos ter a reunião, a pedido do vereador Protásio, com o delegado seccional às 9 horas, na sala de reunião. Hã? 9h30, perdão. 9h30. Obrigado, senhor presidente. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereador inscrito para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária a realizar-se na próxima quarta-feira em seu horário regimental. Está encerrada esta sessão.